E vamos falar de saúde, continuar falando de saúde aqui no SP Record. Ribeirão Preto reforçou a vacinação contra a febre amarela. Nós mostramos, inclusive, ontem aqui no SP Record, que subiu para 5 o número de macacos encontrados mortos na USP em Ribeirão Preto. 4 desses animais estavam infectados pelo vírus da febre amarela. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no SP Record o infectologista Luiz Felipe Visconde. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Olivia. Primeiro, explica pra gente o que é a febre amarela. A febre amarela ela é uma doença viral, né? Se assemelha muito a sua forma de transmissão e o seu modo de manifestação clínica com outras arboviroses. Arbovirose é o termo que a gente usa para falar dessas doenças virais que são transmitidas pelo mosquito. Aqui em Ribeirão Preto a gente já tem uma tradição com a dengue, a gente tem uma tradição com zika, chikungunya e lógico, agora com essa proximidade da febre amarela, a nossa atenção tem que ser redobrada. E quais são as principais formas de transmissão da febre amarela para os humanos? Isso é uma coisa também importante da gente destacar porque o macaco fica muito em evidência, mas não é ele que transmite a febre amarela. A febre amarela ela é transmitida por picada de mosquito. Então o mosquito se infecta com aquele vírus, normalmente esse vírus já transita, já circula naturalmente em populações de primatas e esse mosquito infectado picando o homem transmite a doença para o homem. E para a gente ficar atento, quais são os sintomas dessa doença da febre amarela? A febre amarela ela tem uma manifestação inicial que pode se aproximar muito dessas outras arboviroses. O principal marcador é uma febre normalmente alta que surge de forma súbita sem nenhum outro sintoma associado. E o paciente depois vai evoluindo com alguns outros marcadores da doença. Dor no corpo, algo que é muito descrito é uma dor de cabeça muito intensa, que é a diferença inclusive da dengue, que é uma outra manifestação. E alguns pacientes podem evoluir para uma forma grave, com comprometimento do fígado, aquela pele amarelada que a gente chama de icterícia, em alguns casos insuficiência renal e até óbito. Doutor, eu acabei de falar, ontem a USP confirmou que encontrou um 5º macaco que não vai ser feito o exame, para detectar a febre amarela porque já estava em estado de decomposição avançado. Mas os primeiros 4 macacos, que foram encontrados no final do ano passado, testaram positivo para a febre amarela, Foram feitos exames na USP e também no Adolfo Lutz, em São Paulo, Instituto Adolfo Lutz. Qual que é a importância da fiscalização em cima desses macacos, do possível surto de febre amarela em macacos aqui em Ribeirão Preto? Esse é um processo que todas as autoridades de saúde fazem de forma ativa. Os macacos eles são sentinelas que nós falamos, eles são um aviso. Eles são muito sensíveis ao vírus da febre amarela, assim como nós, e a partir do momento que a gente começa a ter a morte de primatas, a gente tem que acender o alerta. Pode ser que o vírus esteja próximo da gente. E quais são as medidas de prevenção recomendadas nesse caso, quando se encontram, por exemplo, macacos infectados pelo vírus? Quais as recomendações? A primeira coisa que a gente precisa fazer é deflagrar uma investigação, para de fato confirmar se esse é o caso, e uma vez confirmado, a gente precisa, como primeira e mais importante medida, o reforço vacinal. A vacina é a nossa principal estratégia de proteção para evitar que esse vírus saia da mata, vá para a cidade e possa gerar uma doença com uma dimensão maior e com gravidade maior. Doutor, quem deve ser vacinado? Perfeito. A vacina hoje ela é recomendada para toda criança a partir de 9 meses. O esquema hoje do Brasil vacina a criança com 9 meses e a gente faz um reforço com 4 anos. Aqueles indivíduos que não têm nenhuma dose da vacina precisam ter pelo menos uma dose. A gente sabe que apesar desse reforço, já temos evidências bem robustas na literatura de que uma única dose é protetora para a vida toda. Então é fundamental que o indivíduo tenha ciência da sua status vacinal para dessa forma fazer essa atualização. Então é bom checar a carteirinha de vacinação, né? Sem dúvida, sobretudo nesse momento que a gente está com todos os alarmes aí ligados. Doutor, e para as crianças menores, os bebezinhos que ainda não têm idade suficiente para receber a primeira dose da vacina, qual a recomendação? Esse é um ponto importante. A vacina ela foi estudada para crianças a partir de 9 meses, ela é contraindicada, ou seja, ela não pode fazer para crianças abaixo de 6 meses, e essa faixa entre 6 e 9 meses, a gente tem uma contraindicação relativa. O que isso quer dizer? A gente não vai vacinar todas as crianças que estão nessa faixa, a gente vai ter que ver caso a caso. Essa criança mora perto de mata, ela está próxima de casos positivos, será que vale a pena a gente fazer essa vacinação? Isso porque a vacina da febre amarela, ela é uma vacina que pode ter reações de maior gravidade, então a gente não faz uma vacinação universal, a gente tem grupos específicos e isso tem que ser analisado com muita cautela. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no SP Record, com esclarecimentos tão importantes nesse momento. Eu que agradeço, precisando, podem sempre contar. Muito obrigada, eu conversei então com o infectologista Luiz Felipe Visconde.